Olá, meus caros, Bruno G, conteúdo edificante. Vamos falar acerca da prisão de César Battisti. Deixe seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Até que fim ele foi pego, capturado, extraditado, cumprindo ou vai cumprir agora, então, a sua pena que outrora era para ter sido cumprida há mais de 20 anos. Voltando ao seu país de origem. O senhor César Battisti, que foi condenado pelo tribunal italiano em 1993 à pena perpétua por 4 homicídios contra um agente penitenciário, contra um policial, contra um joalheiro e contra um opositor de ideologia. Essa história é um pouco controversa. O fato é que era uma pessoa, uma vítima também por ele assassinada. Ele que tinha engajamento com o movimento comunista da Itália, o partido chamado Proletariado Armado Comunista. E antes mesmo de ingressar a esse partido, ele já cometia alguns delitos, inclusive foi preso por assalto. E a título de adendo, o joalheiro, claro que foi vítima desses atentados terroristas desse grupo e orquestrados por César Battisti, também fez vítima, ou quase vítima, o seu filho, que está vivo hoje, mas vive de uma maneira bem lamentável, é tetraplégico. Sabendo que ia ser condenado, então o senhor César Battisti foi buscar refúgio em outros países, ou fugir na realidade. Foi para a França, foi para o México, foi para o Brasil e por último agora a Bolívia, no qual foi então capturado. No Brasil ele teve total respaldo, apoio, ajuda do governo lulopetista, que tinha o mesmo, ou tem o mesmo viés ideológico de César Battisti. E por isso então ele foi aqui beatificado, ao ponto de ele dar entrevistas e dizer que ele era inocente e que estava sofrendo perseguição do grupo opositor ao seu posicionamento ideológico na Itália. Fato é que isso trata-se de uma mentira, porque tanto os de esquerda como de direita, por unanimidade na Itália, todos queriam então a sua captura, extradição e por conseguinte o cumprimento das suas penas. Mas no Brasil, como já disse, ele foi então bem recebido, ele foi bem quisto. Inclusive em 2007, o senhor ex-governador do Rio de Janeiro, Tarcísio Genro, deu para ele o status de refugiado, o que implicaria na não permissão de ele voltar ao seu país, né? A não permissão da extradição, que até mesmo o STF teria aprovado. Novamente, com pedido da justiça italiana, o STF aprova, então dá o aval para ser feito. No entanto, no último ano do mandato de Lula, ele dá novamente status de refugiado e livra a barra de César Battisti. Então você vê como funciona toda a coisa, a sordidez, né? Por conta do viés ideológico, se santifica o condenado e se condena o justo. E agora com esse procedimento que ocorreu pela transição, né, a saída de Dilma para Michel Temer, novamente a justiça italiana pede extradição, STF aprova, Michel Temer também dá o seu aval e aí a polícia começou a trabalhar. Ele estava escondendo em várias cidades do Brasil, se disfarçando, quando viu que não tinha mais nenhuma outra possibilidade, então ele foi de uma maneira até ilegal para a Bolívia e lá foi capturado com a ajuda da Interpol, da Polícia Internacional, que é engajada nessas pautas aí, quando envolve extraditados, criminosos, enfim, outros países. Com isso, obviamente, fica algo muito interessante para a gente se meditar, que é acabar com um senso de impunidade no Brasil, porque o César Battisti representava exatamente isso. Se o próprio país considerava ele como um criminoso, quem era o Brasil para não considerá-lo criminoso, né? É a mesma coisa que nós estamos vendo aí exatamente com relação à idolatria a Lula. E o interessante é até mesmo que o César Battisti falou para os policiais ou para a Polícia Internacional quando era capturado, e ele não resistiu, dizendo que ele era inocente, era só perguntar para o Lula. Claro, o Lula também é inocente, está lá
aí na República de Curitiba, né, preso. Então veja como eles mesmo errado não têm a hombridade, a humildade de dizer não, eu errei, eu mereço cumprir pena. Né? É lamentável. E por fim, para você ter uma ideia como vai ser daqui para frente os dias, né, os anos, os meses de César Battisti, ele vai ficar 6 meses isolado numa cela lá de ultra proteção. Se ele cumprir os 10 anos com bom comportamento no sistema prisional italiano, ele pode ter algumas benesses, inclusive podendo sair alguns dias para visitar familiares, etc. E se ele ainda for bonzinho lá, depois de 26 anos, ele pode pedir liberdade condicional, mas só que algo tem que ser analisado. O detalhe é que ele tem 64 anos, daqui a 26 anos ele estaria com 90 anos e até há uma possibilidade de ele nem estar mais vivo, né? O fato é que ele aproveitou 26 anos, porque se você fazer o cálculo de 93 da sentença até 2019, dá quase 26 anos fora, fugindo. Então aproveitou, agora vai ter que cumprir a pena, porque de fato quem fez tem que pagar, né? Tudo que o homem semear, ele vai colher, já é uma sentença bíblica. E quem compactua com isso já está consentido, com toda certeza, com o erro. Tá? Então essa foi a reflexão acerca aí dessa prisão do César Battisti, que inclusive o ministro da Itália, né, o primeiro-ministro me parece, ou o vice-presidente, ele acabou se manifestando, o Matteo Salvini, favorável à justiça brasileira, que cooperou a Jair Bolsonaro e tal. Né? E esperamos de fato que não é só o governo do Bolsonaro e nem defender Bolsonaro aqui, mas que a justiça seja feita daqui para frente, que não tenha nenhum viés ideológico para de fato inocentar um e condenar o outro, que às vezes é inocente. Né? Isso é tanto da questão aqui do Lula e agora também a questão de Bolsonaro, se tiver algumas irregularidades, como já está aparecendo aí, porque a justiça ela trabalha de uma maneira imparcial, pelo menos é assim que preza a norma, os princípios. Agora, a prática tem que ter também isso, e não se fazer de uma maneira totalmente diferente, configurando aquilo que diz o ditado, que na prática a teoria é outra. Isso não pode funcionar no direito brasileiro. Abraço, até a próxima e dê o seu like. E se inscreva no canal também, se não é inscrito.